Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos começando hoje o segundo dia do Festival de Música de Nova Prata, da terceira edição do festival. Recebendo hoje o Jonatas Ferreira, então, com o workshop Fingertab Método, entendendo o violão fingerstyle pela tablatura. Bem-vindo, Jonatas. Só para dizer que esse festival está sendo financiado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Ministério do Turismo, do Governo Federal, conta com o patrocínio da Vipal, da Corsan, da Auto Pratense, do Supermercado Porta e da PIC Arte Mobile, com apoio da Prefeitura de Nova Prata. Jonatas, vou passar a palavra para ti. Bem-vindo e obrigada por estar aqui com a gente hoje. Valeu, muito boa noite a todos que estão participando aqui. Obrigado à Eclética, ao Festival de Música de Nova Prata. Para mim é uma grande satisfação, uma tremenda honra poder estar contribuindo de alguma forma com este evento novamente. Já participei da edição passada do festival no palco e dessa vez estou apresentando aqui, contribuindo com um projeto novo. É um projeto que foi lançado há pouco tempo, que é esse ano, no caso, em 2021, sobre o Fingertab Method. Então, antes de mais nada, para quem não me conhece, eu sou o Jonatas Ferreira, e eu já trabalho com isso há algum tempo, com essa parte do violão fingerstyle. E esse método, ele vem para suprir uma necessidade real de uma dificuldade que acontece quando se estuda o violão fingerstyle, que é a dificuldade de entender como reproduzir, como executar as técnicas, como reproduzir a música quando se aprende ela. Então, vou estar explicando como funciona esse sistema aqui hoje para vocês. E esse QR Code que está aparecendo aí na tela, vocês podem estar escaneando, podem estar acessando o site, porque lá eu deixei um desafio para todo mundo que estiver participando desse workshop. Quem gosta de desafios vai poder estar acessando esse material aí e vai estar experimentando coisas diferentes com o violão. Então vamos lá. Em primeiro lugar, né, o que é o Fingertab Method? Eu digo que ele é uma ferramenta que acelera o processo de aprendizagem de músicas que utilizam técnicas de fingerstyle no violão. Porque, como eu havia mencionado antes, tem um grande problema quando você quando você quer aprender essas músicas, que é não entender o que está acontecendo dentro do arranjo. Então, dos processos que se tem quando você aprende uma música, né? Digamos que você assistiu uma música no YouTube e quer aprender a tocar ela. Quais que são os caminhos naturais para conseguir fazer isso? Você vai pegar o seu violão, vai olhar para o vídeo, vai tentar reproduzir aquela sequência de movimentos. Se não consegue fazer isso, não entendeu aonde a pessoa está tocando, com que dedo está puxando a corda, ou até mesmo aonde está percutindo no instrumento, acaba se tornando muito difícil, né, de reproduzir qualquer uma dessas técnicas. E, através desse método, ele é um método que permite escrever na tablatura, registrar na tablatura exatamente tudo que precisa saber para reproduzir a música. Então, quando eu falo que ele é uma ferramenta que acelera o processo, é justamente isso. Como que eu vou tocar uma música se eu não sei onde apertar? Se eu não sei em que corda tocar, com que dedo tocar? Em que região do instrumento eu preciso percutir quando eu toco essa música? Se eu não sei isso, eu não tenho como tocar a música. E através desse método eu sugiro uma forma de estar acelerando esse processo. E quando eu falo de violão fingerstyle, isso é um termo que ele gera um pouco de controvérsia, ele gera um pouco de nariz torcido de muitas pessoas, mas quando eu falo desse termo, eu falo sobre esse violão que utiliza técnicas integradas do violão, que utiliza a mão tocando por cima do braço, que utiliza a mão do dedilhado percutindo as cordas, percutindo toda a parte toda a região do corpo do instrumento. É sobre esse tipo de violão que eu estou falando. Se formos levar a palavra fingerstyle ao pé da letra, é um estilo de tocar com os dedos. Então, se for para o violão clássico, é um tipo de fingerstyle. Se for para o violão flamenco, é um tipo de fingerstyle. Mas quando eu falo em violão fingerstyle, ele está associado a esse
esse violão fingerstyle moderno, que utiliza todas essas técnicas integradas em um instrumento só, fazendo com que ele vire uma orquestra, ou ainda como outros dizem, que ele vire uma banda em um instrumento só. Então, esse método, ele se baseia em alguns pilares. Qual que é o primeiro? É fornecer orientações sobre a execução. É isso que foi falado agora. Se eu não sei onde apertar, se eu não sei com que dedo tocar, se eu não sei aonde no instrumento eu preciso reproduzir isso, eu não consigo tocar a música. Então, através desse sistema, a gente vai entender onde tem que fazer tudo isso. Vai acelerar o processo de aprendizagem da compreensão rítmica, porque como que se lê o ritmo? Né? Vamos pegar uma música que está escrita no papel ali, né? Se for ler pela tablatura, que é esse sistema que eu vou apresentar para vocês aqui, a tablatura normalmente ela vem simplesmente com os números registrados nas linhas que representam as casas e as cordas onde deve ser tocado o instrumento, mas o momento certo de atacar cada uma dessas notas, você só consegue entender se tem uma noção da figuração rítmica da partitura. Então, uma pessoa que não passou pelo entendimento de como funciona a subdivisão rítmica, a leitura da simbologia do ritmo da partitura, vai olhar para aquele material e não vai entender nada do que tem que fazer, não vai saber tocar as notas no momento certo. E o terceiro pilar é de simplificar a notação dos golpes percussivos no instrumento, que aí eu estou trazendo um mapeamento do instrumento, com um mapeamento através de setas. Então, tenho certeza que vocês vão olhar para a imagem depois do mapeamento percussivo do violão e vão já conseguir entender o que eu estou falando. Então, esses são os 3 pilares que esse método se baseia. Mas o que ele faz, né? Então, a pergunta que vem, tá, mas ok, mas por que eu vou querer entender esse método? Porque ele vai resolver 3 grandes problemas que se encontram quando a gente tenta aprender uma música pela tablatura. Vamos colocar aqui, ó, a tablatura e a partitura. A partitura, ela é um sistema onde precisa um estudo prévio para entender qual é aquela nota, para entender o ritmo, para entender que aquela nota no meu instrumento eu executo em um determinado lugar. É claro que ela é um sistema universal, tudo que está escrito na partitura pode ser reproduzido em outros instrumentos, porém a tablatura ela acaba sendo um sistema de leitura um pouco mais intuitivo, porque todas as linhas que são apresentadas no sistema representam as cordas e todos os números que forem colocados nessas linhas representam as casas. Então, por mais que eu não entenda como tocar no instrumento, se eu olhar para uma linha e olhar um número ali, eu já sei que é tal corda, tal casa. Eu ataco ela direto ali. Então, por que aqui dentro da tablatura, né? Então, o grande problema, primeiro, a pessoa não conhece a música e também não sabe ler a partitura. Se ela encontrar uma imagem assim, desse jeito, o que vai acontecer ali? Eu sei que tem um 0, tem um 3, tem um 0, tem uns tracinhos que vão para cima, tem uns outros tracinhos que vão conectados. Vou pegar meu instrumento aqui para fazer uma demonstração deste exemplo aqui. Se eu não sei ler o ritmo, eu vou ler isso daqui assim. Todas as notas, uma depois da outra. Agora, entendendo a subdivisão rítmica desse exemplo que está escrito aqui, é isso aqui, ó. Já soa uma outra melodia. Tem algumas notas que duram um pouco mais, tem algumas outras que duram um pouco menos. Então, esse é o primeiro grande problema. O segundo problema que esse método ele vai resolver é quando a pessoa conhece a música, já escutou em algum lugar ou está vendo ali o vídeo e está achando que a tab está meio estranha, né? E justamente, entre aspas, assim, porque se eu for tocar esse exemplo que está aqui, eu vou tocar ele assim.
já entendi que é... Beleza, agora eu já sei como ela é, mas não tem nenhuma informação de ritmo, tem um número que está meio por cima um do outro, então se eu conheço a música e estou achando a tab meio estranha, é isso, é esse tipo de material que vai ser acessado. E o terceiro grande problema que esse método ele vai resolver é quando o indivíduo quer tocar as músicas com técnicas que tenham impacto visual e não sabem por onde começar. E quando eu falo técnica de impacto visual, eu falo disso. É isso aí. Então, como que esse workshop vai funcionar? Entendendo o violão fingerstyle pela tablatura. Eu pretendo fazer aqui um workshop bem prático, certo? Eu vou estar apresentando um exemplo progressivo, um exemplo inédito, ou seja, não tem como alguém estar tocando esse exemplo sem entender o conceito desse método, porque como ele é algo que é inédito, a não ser que outra pessoa adivinhe, ache ou chute, mas tocar exatamente como é esse exemplo sem entender ele corretamente não tem como fazer. E o que é importante lembrar, gente? Vocês que estão participando agora e vão tentar fazer esse exercício junto, e futuramente o pessoal que está assistindo essa gravação e vai estar topando esse desafio. O exemplo, esse exercício que eu vou passar, ele é um exercício progressivo. Ele não é algo assim da gente ficar medindo a nossa técnica. A gente vai acabar tendo algumas dificuldades, possivelmente na hora de executar esse exemplo, esses exercícios, mas o principal, esse workshop, ele serve para apresentar todos os recursos que esse método oferece, todas as possibilidades de registrar técnicas e efeitos e elementos que hoje são muito bagunçados na escrita, no registro do material do fingerstyle, e através desse método eu vou estar apresentando uma forma mais unificada, uma forma mais simplificada e completa de entender isso que acontece aqui dentro do violão. Então, esse é o momento de você estar pegando o seu violão, coloca ele no colo aí e bora lá. Qual é a primeira situação que acontece para a gente aqui? Né? Uma tablatura tradicional, esse é o exemplo que nós temos. Então, tem aqui um compasso, outro compasso, outro compasso. E aqui no começo nós temos a afinação. Por que o Fingertab Method traz isso daqui? Porque dentro do repertório do violão fingerstyle existe um recurso, uma técnica que são as afinações alternativas. E essas afinações exigem que uma corda seja alterada, uma outra corda seja alterada para outro registro. E esse númerozinho que aparece aqui do lado, ele compete à região das oitavas, que é como a maioria dos afinadores digitais mostram a afinação. Então, quando você estiver afinando seu violão, é importante que esse númerozinho aqui do lado, ele esteja afinado da forma correta para que o violão, enfim, o conteúdo musical que vai ser reproduzido no instrumento, ele soe conforme o que está escrito. Então, essa parte da afinação é muito importante. E agora, o que está escrito aqui, né? Vamos pegar, vamos partir do pressuposto que você que está assistindo esse workshop agora não sabe nada de tablatura, é a primeira vez que está enxergando isso. Então, o que é a tablatura? Como que ela funciona? Cada linha desse sistema representa uma corda do instrumento e todos os números que estiverem posicionados dentro dessas linhas, elas correspondem às casas onde deve ser pressionado.
Então, o 0 corresponde a uma corda solta, e se tiver o número 1, está falando dessa primeira casa, segunda casa, terceira casa, quarta casa e assim por diante. É importante entender também que a tablatura é um sistema que se lê de ponta cabeça, ou seja, de cabeça para baixo. Aqui no nosso violão, a primeira corda é essa que fica mais próxima da perna, é essa corda que tem uma afinação mais aguda, e a sexta corda é essa que tem uma afinação mais grave. E aqui na tablatura isso é lido de cabeça para baixo, ou seja, essa corda que está mais em cima no sistema é a corda que está mais embaixo no violão. Pensa assim, as cordas mais graves, que têm um registro mais grave, elas são registradas aqui embaixo, e as notas mais agudas, com registro mais agudo, são registradas em cima. Então isso daqui ele está de cabeça para baixo, tá? Vou mostrar para vocês essa relação, primeira corda, sexta corda, com um videozinho curtinho demonstrando isso que eu acabei de falar. Isso aí, esse vídeo que vocês acabaram de assistir, ele faz parte de um projeto, foi pelo o caminho qual esse material foi lançado originalmente, através de um edital da Fundação Marco Polo, e todos esses vídeos podem ser acessados de forma gratuita através do site fingertabmethod.com. Tá? Então voltamos para aquele nosso exemplo, já entendemos da afinação, já entendemos aonde estão as cordas e tudo mais. Vamos lá. Aqui logo no começo, deixa eu ver se eu estou aparecendo direitinho aqui. Aqui um pouquinho mais para cá. Nesse primeiro exemplo aqui, o que nós temos? A quarta corda, vou colocar o meu laser point, aqui mesmo. Então, olha só. Quarta corda e segunda corda, elas são atacadas juntas. Aí depois, primeira corda, casa 2. Volta para a segunda corda, casa 3. Terceira corda, tocando na casa 2 e 0. Então, só através deste compasso, deste conteúdo musical que tem aqui, eu tenho algo que é assim. Isso é o que está escrito aqui. No segundo compasso, eu estou tocando a quinta corda e também a terceira corda na casa 2, exatamente isso que eu estou fazendo aqui, tocando elas juntas. Logo depois, quarta corda, tanto na casa 2 quanto na casa 4. Aí depois, quinta corda, casa 4, vai tocando e vai acompanhando isso junto. Aqui é simplesmente as notas que estão jogadas em um compasso. Segunda corda, casa 3, segunda corda, casa 2. Aqui nós temos mais um número maior de notas dentro desse compasso, onde eu tenho que tocar a sexta corda na casa 3, junto com a segunda corda solta. Então é isso aqui, vai para a terceira corda, casa 2, segunda corda solta, casa 2, casa 3, casa 2, quinta corda, casa 4, primeira corda solta, quinta corda solta com a casa 3 aqui na segunda corda, e logo depois a segunda corda. É basicamente isso que está acontecendo. Todas as cordas do instrumento estão sendo utilizadas nesse exemplo. Quarta, segunda, primeira, terceira, sexta corda, todas elas estão sendo utilizadas. Agora, como que eu vou tocar esse exemplo se eu não tenho a figuração rítmica aqui? Eu vou estar tocando assim, assim. É isso daqui, mas como que eu vou tocar esse exemplo, essa música, se eu não sei a figuração rítmica?
Aí nós entramos no primeiro ponto, que é adicionado à tablatura tradicional, que é a contagem cantada. O que é essa contagem aqui? Ela é uma forma de lermos o ritmo, uma forma que a gente consegue ler o ritmo sem precisar saber da notação tradicional da partitura. E como que isso daqui funciona? Nós temos aqui, logo no começo do compasso, esse número 2. Esse aqui é a unidade de tempo. Isso significa que dentro do compasso vai caber 2 tempos. Então, aqui eu tenho o tempo 1, ABC, tempo 2, ABC. Já vou explicar o que é essa continuação. Aqui no próximo compasso eu tenho o tempo 1 e eu tenho o tempo 2. No próximo compasso eu tenho o tempo 1 e também tenho o tempo 2. Isso daqui, junto com essa informação de clique, que é algo que eu vou pegar aqui no metrônomo, vamos colocar aqui, clique 50 BPM. É isso aqui que está dizendo ali. Então, 1, 2. Significa que a cada som que eu escuto aqui desse metrônomo configurado a 50 BPM, significa uma pulsação do tempo. Então, todo esse outro conteúdo que está aqui, esse ABC, 2EA, 1IA e B, ele precisa ser subdividido dentro dessas pulsações. Então, o princípio da contagem cantada é o que vai guiar com que as notas sejam disparadas no momento certo. Então, vamos pensar nisso aqui, ó. 50 BPM. Vou explicar através disso daqui. Vamos entender um pouco mais como funciona essa contagem cantada aqui. Eu estou apresentando alguns exemplos onde a unidade do tempo aqui é 4. No nosso exemplo, a unidade do tempo é 2. É a mesma coisa, porém aqui cabem mais tempos dentro desse compasso, certo? Nesse exemplo, a gente tem a marcação no tempo e no contratempo. Então, tem esse símbolo de mais aqui no meio. Esse símbolo de mais, ele é pronunciado, contagem cantada. É uma forma verbal, vocal, de estar pronunciando o tempo. Então, esse símbolo de mais, ele é falado pela letra E. Então, aqui seria 1E, 2E, 3E, 4E. 1E, 2E, 3E, 4E. Dessa forma, eu tenho o tempo toda vez que ele bate aqui nessa parte de baixo do movimento da minha mão, e toda vez que ele bate aqui em cima, eu tenho o contratempo, eu tenho essa marcação do tempo E. Então, é 1E, 2E, 3E, 4E. Certo? Mantendo esse mesmo princípio, essa mesma pulsação, se for dividir o tempo em 4 partes iguais, eu posso estar utilizando as 4 primeiras letras do alfabeto. Ficaria 1ABC, 2ABC, 3ABC, 4ABC. Imagina que um tempo ele tem a duração desse espaço aqui que eu estou fazendo com a mão. Se eu tenho a divisão de um contratempo, logo nesse ponto aqui, eu estou dividindo esse tempo em 2 partes. Agora, quando eu tenho que dividir ele em 4 partes, imagina que dentro desse espaço aqui eu tenho a fatia 1, a fatia 2, a fatia 3 e a fatia 4. Eu estou dividindo esse mesmo espaço de tempo em 4 fatias iguais. Quem trabalha ou já viu, já teve acesso a como funciona a música, quando você programa música num software, está utilizando o sistema MIDI, é assim que o sistema lê a subdivisão rítmica, ele ataca as notas conforme a posição vertical dela. Então imagina que aqui você tem uma linha do tempo e aqui você tem diversos quadradinhos que são subdivididos no mesmo tempo. Todos os quadradinhos que estiverem preenchidos são onde as notas são atacadas. O princípio da contagem cantada na tablatura é o mesmo. Aonde tiver uma nota, qualquer registro colocado aqui, verticalmente posicionado a essas fatias de tempo, são onde as notas precisam ser disparadas. Então, falamos aqui sobre a marcação no tempo e no contratempo. Quando subdivide em 4 partes, e aqui nós vamos estar dividindo em 8 partes. Observe que aqui, ó, 1, A, B, C, 2, A,
B, C. Continua a mesma lógica desta subdivisão, porém é acrescentado mais uma letrinha aqui. Então, subdividindo em 4, ficaria 1A, B, C, 2A, B, C, 1A, I, B, I, C, I, 2A, I, B, I, C, I, 1A, B, C, 2A, B, C, 1A, I, B, I, C, I, 2A, I, B, I, C, I. É a mesma coisa, as notas elas continuam constando aqui, porém, esse espaço que antes estava dividido em 4 fatias, ele vai ser dividido em 8 fatias. Então, as notas elas vão caber mais notas dentro dessa subdivisão do tempo. E eu trago mais um exemplo aqui, que é quando existem 3 notas por tempo ou por pulso, que é a mesma coisa. E como que se lê isso daqui? Imagina que esse mesmo espaço de tempo, ele vai estar... Eu tenho 3 fatias aqui dentro. 1EA, 2EA, 3EA, tá, 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 tá. Eu vou fazer um exemplo aqui, ó. 1E, 2E, 1ABC, 2ABC, 1IA, IB, C, 2IA, IB, C, 1EA, 2EA, 1EA, 2EA. Os tempos continuam nos mesmos lugares e são formas diferentes de estar subdividindo o tempo. Um aprofundamento deste material vai ser possível de vocês estarem acompanhando através daquele QR Code, do link do site do Fingertab Method. Tem um conteúdo bem explicativo e muito mais aprofundado sobre como funciona a contagem cantada. Mas vamos lá, vamos colocar esse exemplo agora no tempo. Agora que a gente já entendeu um pouquinho mais como funciona essa contagem cantada, vamos colocar aqui eu vou até colocar um tempo um pouquinho mais baixo. Eu vou colocar em 40 BPM aqui, ó. 1ABC, 2ABC, 1ABC, 2ABC, pá, 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 pá. Então aqui eu tenho assim 1ABC, 2ABC. Esse primeiro compasso ele fica assim: 1ABC, 2BC. Então, eu tenho, agora já pegando a contagem cantada, 1ABC, 2ABC, 1ABC, 2ABC, tum, 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 tum. Eu já consigo entender em que momento essas notas precisam ser disparadas. Vamos pegar o próximo compasso aqui. Tem a mesma história, 1ABC. Então, dentro desse tempo, eu só não vou tocar uma nota aqui no tempo C. Então, vai ficar 1ABC, 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 1ABC. É isso aqui. E neste segundo tempo aqui, vai ser a subdivisão em 3 fatias. Então, vai ser tan, tan, tá, 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 2, E, A, tum, 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 2, 3, 2, 3. Eu tenho essa pulsação e eu estou dividindo esse espaço em 3 fatias iguais. Então, só esse segundo compasso seria 1, A, B, C, 2, E, A, tá, 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 pá, 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 certo? É a forma como isso aqui vai clareando a nossa subdivisão do tempo. Se isso aqui tivesse com a leitura de partitura, teriam muitas hastes aqui para cima. Então, esta é a forma de como a gente mantém a pulsação através dessa informação do clique. Exige um trabalho, uma preparação para entender como são feitos os disparos de cada uma dessas notas, mas através disso daqui é um conceito que vai ser aproveitado para quando você quiser estudar a leitura rítmica de partitura, porque isso daqui está simplesmente substituindo toda aquela grafia da notação rítmica, certo? E aqui nesse terceiro compasso, vamos lá, 1, A, B, C. Observa que eu tenho 1, A, B, C, porém, aqui no meio eu tenho esse espaço para colocar mais uma subdivisão rítmica maior. Então, se eu estivesse lendo sem essa subdivisão rítmica, 1,
A, B, C. Ficaria assim, 1A, B, C, 1A, B, C. Aqui no 1 é a segunda corda solta, 1A, B, C. E se for 1 e A e B e C, 1 e A e B e C, pá, pum, pá, 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 pá. 1 A, B, C, 1 e A e B e C, 1 A, B, C, 1 e A e B e C. Certo? Depois você pega esse vídeo, a gravação vai estar disponível e pode estar reproduzindo, repetindo esse trecho aqui para entender. E aí no último tempo desse terceiro compasso, 1 A, B, C, 2 A, B, C, 2 A, B, C. Então, com isso, nós já temos uma forma de conseguir estar reproduzindo todo esse exercício. Vou colocar aqui uma pulsação em 40 BPM, 10 BPM abaixo da orientação aqui, para a gente conseguir entender como reproduzir esse trecho inteiro. Vamos lá, então. 1ABC, 2ABC, 1ABC, 2ABC, 1ABC, 2 e ABC, 1ABC, 2ABC, 1ABC, 2 e 1 e A e B, C, 1 e A e B e C, 2 ABC, 1 e A e B e C, 2 ABC, 1 e A e B e C, 2 ABC, 1 e A e B e C, 2 ABC. Certo? Essa é a forma que a gente reproduz a contagem cantada. Esse elemento que foi colocado agora, ele é o básico para conseguir reproduzir as notas que estão escritas na tablatura e conseguir reproduzir elas no tempo certo, no tempo correto. Sem isso daqui, as notas elas vão ficar vagando. Elas não tem como reproduzir este exemplo se não tiver isso daqui. As notas elas não vão sair no tempo certo da música, pensando que está tocando uma música que já existe. E aí nós podemos deixar esse sistema mais legal, né? Que é adicionando novos elementos. No caso o que foi adicionado aqui é a tablatura e digitações. Então, vocês podem estar observando que, além dos números que estavam aqui antes desse exemplo, né? Aqui ele está bem limpinho. O que está acontecendo aqui agora foram adicionadas digitações nessa tablatura, tá? Que são essas informações que podem estar tanto do lado direito quanto do lado esquerdo desses números aqui. Foi adicionado também uma ligadura de duração. O que é essa ligadura de duração? Ela ajuda a saber se a corda ela precisa continuar soando em determinados momentos, porque aqui eu tenho aonde elas estão sendo disparadas. E aqui eu já tenho informações a mais de quanto essas notas elas precisam estar durando, certo? Já vou explicar um pouco mais sobre isso daqui. Tem aqui um outro elemento novo que foi encontrado aqui nessa tab, que é esse X. O X dentro do registro, da tablatura do material que se encontra por aí, para cada pessoa que transcreve isso, o X pode significar uma coisa diferente. No Fingertab Method, o X significa mutar. É como se você está andando com o seu carro e você encontra lá uma placa de pare, um X, pare. Então, o X é pare de soar. Isso é o que significa aqui dentro da tablatura. Essa corda ela tem que parar de soar. E também ainda dentro deste compasso tem um C cortado. Isso daqui, quando eu desenvolvi esse método, um dos cuidados que eu tentei ter foi de não reinventar a roda. Então, muitos dos elementos que já estão, que já funcionam, que já são utilizados dentro do sistema de notação da partitura, eles foram integrados aqui dentro também. Então, não é uma coisa completamente isolada. Quando você pegar uma partitura e encontrar a letra C ou uma letra C cortada, esse símbolo ele representa a utilização de uma pestana. Então, quando tiver a letra C inteirinha
na tablatura é uma pestana que vai cobrir todas as cordas, e quando tiver um C com esse corte, significa uma pestana parcial, uma pestana que não vai estar pegando todas as cordas. Por exemplo, se eu fizer isso daqui, eu estou pegando 1, 2, 3 cordas só com essa falange do dedo. Essa é uma pestana, é uma forma de fazer uma pestana parcial, certo? Então, vamos tentar reproduzir este exemplo que nós temos aqui. Este exemplo aqui. Nós temos, no primeiro compasso, a quarta corda está sendo tocada com o polegar. É uma coisa bem natural, mas ela poderia não estar sendo tocada com o polegar, ela poderia estar sendo tocada com o dedo indicador. Então, aqui eu já estou especificando com que dedo eu quero que essa corda seja tocada. E aqui na segunda corda, eu vou atacar P e M. É com o dedo médio que vai atacar, e aqui vai ser com o dedo 3. Dentro desse sistema de notação, observem uma coisa. O registro ele pode ser feito tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. As notações que são feitas do lado esquerdo das notas, elas são compatíveis à mão da escala, as informações da mão da escala. Então, pegando o exemplo dessa ilustração aqui, né? Essa parte aqui ela é chamada de escala do violão também. Então, todos os dedos que são tocados aqui nessa região são chamados de dedos da mão da escala. Já que acaba sendo uma associação com mão esquerda, mas para facilitar para destro e para canhoto é a mão da escala. E aqui a mão do dedilhado, que também pode ser entendida como a mão direita, elas têm a sua nomenclatura certa. Então, a mão do dedilhado ela é chamada pelo nome dos dedos, e a mão da escala ela é chamada pelo número. Então, 0, 1, 2, 3, 4, P, I, M, A, C. Esse dedinho aqui ele também é utilizado, por não muito, mas ele é utilizado também dentro do fingerstyle. Então, aqui dentro, observem essa ilustração que acontece aqui. Nós temos um quadradinho que pode estar aqui em cima e outro aqui embaixo. Do lado direito, a mesma coisa, em cima ou embaixo. São as informações da mão da escala e são as informações da mão do dedilhado. Tudo que tiver aqui nessa linha de baixo são as digitações, que vão ser usadas tanto para uma mão quanto para outra, e todos os efeitos que forem registrados na parte de cima, essa região é chamada de área de efeitos. Então, se tiver alguma coisa registrada, algum efeito, alguma técnica nesse lugar aqui, é um efeito que será reproduzido pela mão da escala. Se tiver registrado desse lado, é um efeito que vai ser reproduzido pela mão do dedilhado, certo? Então, nosso começo, a nossa tablatura super limpa, sem muitas coisas, e agora do jeito que ela está. Aqui, tocando esse exemplo, ele ficaria bem assim. Polegar e dedo médio. Esse compasso aqui, tanto a primeira quanto a segunda corda, elas vão continuar soando por causa dessa ligadura de duração. Significa, faça com que essas notas continuem soando aqui enquanto essa nota ela está sendo atacada. Então, todo mundo soando, tá? Segundo compasso, polegar e dedo médio também, porém com uma pequena pestana parcial na casa 2. É isso daqui que está representando. Com esse dedo aqui, o dedo 1, eu vou estar atacando essa segunda corda, porque, olha o que ela vem aqui. Ele pede, através desses tracinhos aqui, acompanhando cada uma das subdivisões da contagem cantada, pedindo com que essa pestana ela se mantenha pressionada durante o exemplo. Nesse momento que eu toco a quarta corda com o dedo 3, logo depois ele pede para soltar essa pestana. Então, observe a quantidade de detalhes que uma tablatura pode oferecer se for registrado do jeito correto. Aqui
tenho um corte de som com essa mão da escala. E neste compasso, tenho com o dedo 2 o polegar, o dedo médio na segunda corda, polegar aqui na quarta, dedo anelar para a primeira corda. Aqui eu fiz com o dedo médio, mas o importante, o dedo 2 aqui. Com essas informações, eu já tenho uma música que está soando dessa forma aqui. Isso é o que nós temos até então. Dá para deixar o negócio mais divertido? Dá, sempre dá. Principalmente com esse método aqui, sempre dá. Então, observem que temos a inserção de 2 novos efeitos aqui. O primeiro que parece esse chapeuzinho, que é o hammer-on. Hammer-on, o hammer-on é um termo que se usa bastante por causa do fingerstyle, que tem muito dessa influência de termos que são utilizados em inglês. Hammer-on significa uma martelada, mas em português ele é utilizado como uma ligadura, um ligado ascendente. Então essa é se for utilizar a tradução para o português, é ligado ascendente. E esse símbolo, que é um tracinho com uma quebra, é o pull-off, que é como se fosse uma tirada de corda, é um ligado descendente. E vamos ver aonde que esses símbolos eles se apresentam. Aqui, no primeiro compasso já tem um. Esse símbolo, ele está, vamos pensar aqui, do lado esquerdo da nota, ou seja, é a mão da escala que precisa reproduzir esse efeito. Aí vem, nessa nota aqui. Também, observe que tem uma informação que está registrada embaixo e uma outra que está registrada em cima. Então, é também ainda do lado esquerdo, a mão da escala que vai reproduzir esse efeito. Aqui também, do lado esquerdo, é a mão da escala, a mão da escala, a mão da escala. Todas essas notas, esses efeitos, eles estão registrados do lado esquerdo, ou seja, é esta mão que vai reproduzir todos esses efeitos. E na prática, como que isso daqui funciona? Vamos pegar aqui esse primeiro compasso. Você que está com o violão aí, vai tentando tocar junto. Agora toca junto comigo aqui. 1 ABC, 2 ABC, 1 ABC, 2 ABC. Olha o que eu fiz. A terceira corda eu toquei presa e esse é a técnica do pull-off. É quando eu toco a corda com a mão da escala. É essa mão aqui que está puxando ela. Segundo compasso. Isso aqui, esse movimento de martelar, hammer em inglês é martelo, então eu estou martelando com o dedo 4, porque é essa informação que isso aqui está me pedindo. Então, mesma história. Aqui, neste tempo, eu estou com o dedo 2 aqui e logo depois eu tenho a casa 2. É uma resolução lógica que você tem nesse sentido. 3, pull-off para casa 2. Próximo compasso. Eu tenho uma martelada tanto na segunda corda, na terceira corda, terceira corda, martela e martela de novo. Então, tanto o 2 e o 3 aqui são toques martelados. E logo depois disso, eu tenho um pull-off. Então, eu vou tocar uma sequência de notas só com essa mão, entendendo aonde martela e onde puxa a corda para ser tocada com ela. Aqui nós temos a inserção desses
desses dois efeitos aqui, tanto da martelada quanto da puxada de corda. Vamos tocar esse exemplo aqui do jeito que ele é, com todos esses efeitos aí. Prepara teu violão e vamos nessa pulsação aqui. Não vai ser 50, vai ser uma pulsação um pouco mais baixa. Então vai ser 1 A, B, C, 2 A, B, C. 1 A, B, C, 2 A. Certo? Tem bastante conteúdo aqui, né? São muitas técnicas. É claro que tem que ficar malhando um pouco, literalmente malhando, né? Isso aqui é uma academia para os dedos. Mas pode deixar mais interessante ainda, dificultar um pouco mais? Pode, sempre pode. Então, nós tínhamos parado aqui, né? No pull-off. Acrescentei mais 3 possibilidades de técnicas e efeitos dentro desse exemplo. O primeiro é o staccato, que o próprio nome já sugere, staccato, é destacado. Então, é um som que é reproduzido e ele já é cortado. Ele tem o seu destaque através da duração. É um pap, pap, pap. Ele tem essa sonoridade destacada. E esse staccato, ele é colocado na cabeça da nota. Na partitura também isso é registrado da mesma forma. Então, de todas as notas aqui que foram registradas, o staccato está nesta e nesta nota. São nessas 3 primeiras notas. Então, como que isso aqui soaria? Pip, pip, pip. É um sonzinho cortado. Certo? E observe mais uma coisa aqui, ó. Aqui nós já temos um símbolo um pouco diferente. Lembra que o que é o X, né? Aqui em cima, do lado direito, em cima é a área de efeitos da mão do dedilhado. E o X significa mutar. Então, eu estou tocando uma nota em staccato, porém, esse staccato eu poderia estar fazendo assim, ó. Simplesmente soltando a pressão do dedo da mão da escala. Mas eu posso estar utilizando esse staccato assim também. Reposicionando o dedo na corda. Da forma como esse exemplo está registrado aqui, ele está assim, com o dedo 3. E observem que nesse exemplo já não tem mais a ligadura de duração aqui. Por quê? Porque essa nota, o som dela foi cortado nesse momento e o som dessa nota foi cortada exatamente nesse momento aqui. Então, aqui ela não continua soando. Tá? O que mais temos aqui? Chasquido. Esse é um efeito muito utilizado, inclusive uma nomenclatura que é bastante utilizada também em música regional aqui do Rio Grande do Sul, que representa um golpe onde a corda ela é percutida contra o traste, resultando em uma sonoridade metálica. Então, esse golpe de atacar o dedo e fazer com que a corda seja percutida no traste, esse é o efeito do chasquido. E onde ele é encontrado? Ele está posicionado sobre a sexta corda, ou seja, esse efeito deve ser reproduzido na sexta corda. Tá? Vou passar bem rápido. E olha, com o dedo polegar. Então, é isso que deve ser feito para reproduzir este efeito aqui. Vamos ver se consegue enxergar direito aqui. Vou achar um pouquinho mais essa tela. Chasquido. E o último efeito que foi adicionado a esse exemplo, que começou simplesmente com algumas notas na tablatura e agora já está cheio de desenho, é isso daqui, que é esse símbolo de parênteses angulares, que eles representam os harmônicos. Os sons harmônicos são esses sons aqui. São
sonoridades encontradas em pontos específicos da corda, que elas reproduzem esse som que ele vibra em uma frequência diferente da corda solta. É os sons dos harmônicos. Uma explicação sobre isso também é possível encontrar no método, tá? Então, como que ficaria esse exemplo do jeito que ele está agora? Então, é 1 ABC, 2 ABC. Aí, aqui tem um harmônico. Observem isso aqui, ó. Esse harmônico, do jeito que ele está escrito, o que ele está me dizendo aqui? Que a primeira corda, ela deve ser tocada solta, com o dedo anelar. Porém, aqui na 12ª casa, deve ser encostado com o dedo indicador. Então, eu tenho duas informações para a mão do dedilhado aqui. Que o dedo anelar deve tocar essa corda solta, e essa corda aqui vai representar a informação que está posicionada aqui em cima. Primeira corda solta, porém com um harmônico na 12ª casa. Se você não tem a técnica do harmônico, é simplesmente encostar o dedo na corda para fazer com que ela pare de vibrar, e dessa forma o som do harmônico é reproduzido. O exemplo total: 1 ABC, 2 ABC, 1 ABC. Acabei não tocando essa quinta corda aqui. Mas já dá para ter uma ideia de tudo que é possível colocar dentro desse exemplo, certo? Dá para ficar mais complexo? Dá. Mas antes disso, vamos entender o conceito que acontece. São regiões da tablatura. Até agora, nós estamos trabalhando com a tablatura em si, só que acima da tablatura, nessa região aqui tem a contagem contada, entre a tab e a contagem tem esse espaço aqui, e ele acaba sendo percorrido durante todo o compasso. Esse espaço ele é chamado de topo da tab. É importante que, para que não haja confusão sobre como interpretar esses símbolos, é importante que eles sejam registrados de forma uniforme. Porque senão eu vou encontrar uma tablatura, eu vou enxergar escrito de um jeito, eu não vou saber reproduzir. Eu vou para uma outra tablatura, aquele mesmo, que é o problema que acontece, o mesmo símbolo, o mesmo está registrado de uma forma diferente, eu não vou saber como reproduzir. Então é importante que as partes da leitura da tablatura estejam entendidas. E o que acontece? Tem a tablatura e suas regiões, o topo da tablatura e também a base da tablatura, que é aqui nessa faixa aqui debaixo dela. Essa faixa, base da tablatura, topo da tablatura, contagem cantada e tudo que vier acima dela. No caso, o registro das pestanas e tudo mais pode ser registrado aqui na parte de cima. Certo? Vamos para adiante. O exemplo que nós tínhamos agora, já com uma visão um pouco mais clara dessa tablatura, é engraçado ver como ela começou, né? Eram só alguns números, e olha a quantidade de efeitos, de elementos que estão colocados agora, mas eles não estão jogados. Todos eles têm o seu lugar certinho. É a digitação de uma mão, é a digitação da outra mão, é um efeito que está sendo feito com essa mão, é um outro efeito que está sendo reproduzido com a outra mão, é analisar cada uma daquelas notas e perceber todas as informações que estão ao redor dela. E com isso a gente já consegue reproduzir os exemplos. E aí vem a pergunta, né? Dá para deixar o negócio mais cavernoso, mais cabreiro? Dá para deixar. Aqui nós falamos sobre o terceiro pilar do método, que é da notação percussiva. Na notação percussiva, eu falei antes que eu ia apresentar um desenho, uma ilustração de como isso está no instrumento.
E através dessa imagem já dá para entender tudo, aonde deve ser reproduzido, onde deve ser percutido no instrumento. Então observem que as flechinhas preenchidas, no caso elas estão aqui preenchidas em preto, são golpes que representam as ações no tampo do instrumento, nessa parte aqui. E as flechas que estão não preenchidas representam golpes que são feitos na lateral do instrumento. Isso vale aqui para o corpo. Se tiver algum golpe percutido nessa região do braço do instrumento, ele pode ser feito através de uma estrela. E se quiser percutir na mão do instrumento, dentro do fingerstyle, possibilita isso, é só registrar com essa notação aqui. Para a notação percussiva é utilizada uma tablatura separada, porque a tablatura principal ela já está com muita informação aqui dentro. Então, nessa parte de baixo é registrada toda a notação percussiva. E para essa tablatura também, ela segue a mesma regra da estrutura da tablatura principal, onde nós temos a tablatura, é possível ter uma região de o topo da tablatura. Aqui tem a contagem cantada, que é a mesma contagem cantada que acontece aqui em cima, o tempo 1, 2 EA. Então, todas as notas elas são lidas em formas de fatia. E aqui nós temos a notação percussiva. Então, o que representa isso daqui, né? Tem uma flechinha preenchida apontada para cima. Aonde que eu encontro essa flechinha aqui no instrumento? É nessa região aqui. Então, essa região do instrumento, eu estou falando daqui, da boca do violão, nessa parte aqui. Então, eu vou estar percutindo nessa região. O segundo golpe registrado é uma flechinha para baixo, ou seja, é dentro dessa mesma região aqui, porém, aqui embaixo do instrumento. Então, o primeiro golpe é em cima, o segundo golpe é embaixo, o terceiro golpe volta aqui para cima, dentro dessa notação. Aí, nesse próximo compasso, essa flecha aqui é essa flecha daqui. Então, nós estamos falando desta região do instrumento. Então, vai ser reproduzido um som, não sei de que forma ainda, mas a região é esta daqui. E, nesse terceiro compasso, tem esta região aqui, que é esta parte do instrumento. Logo depois, a mesma seta, né, apontando para o mesmo lado. Então, estou falando desta região do instrumento. E, para terminar, eu tenho essa região aqui também. Então, através destas setas, já é possível entender onde no instrumento é preciso percutir. Então, como que soaria esse exemplo, né? Vamos tentar reproduzir isso daqui. Então, tem ali. Detalhe, olha só. No exemplo anterior, eu tinha colocado com que o corte fosse feito pela mão do dedilhado. Só que, nesse exemplo aqui, ele não está mais assim. Ou seja, se tiver só o símbolo do staccato, ele é feito com a mão da escala. Então, eu estou soltando a pressão da mão da escala para reproduzir esse efeito. Por quê? Como que eu vou fazer para cortar esse som e percutir aqui junto? Ia ficar uma coisa muito complexa. Então, para manter a expressão da música, de seguir com o staccato, eu optei por fazer o mute com a mão da escala. Então, é 1, A, B, C, 2, A, B, C, 1, A, B, C, 2, A, B, C. Vamos de novo, primeiro compasso. 1, A, B, C, 2, A, B, C. Então, percute em cima, percute embaixo, percute em cima. 1, A, B, C, 2, A, B, C. Vamos para o segundo compasso. Tá indo rapidinho? Sim, mas é para entender a lógica desse exemplo aqui. 1 A, B. Então, nesse tempo B, eu preciso tocar na corda 4, na casa 4,
com o dedo 4 e ao mesmo tempo que eu ataco essa nota com a martelada, esse daqui é show Alzheimer, né? Ó, esse aqui é um exercício de coordenação muito legal. Tá? Seguindo aqui nesse segundo compasso. Olha quanta coisa diferente que já aconteceu aqui. 1, A, B, C, 2. Então, no tempo 2 eu estou percutindo a sexta corda ao mesmo tempo que eu martelo ela aqui. 1, A, B, C, 2, E, A. Aqui. Nesse compasso 3, eu tenho essa flechinha que é tocada aqui e essa outra flechinha que ela é tocada nessa lateral. 1, I, A, I, B. 1, I, A, I, B. 1, I, A, I, B. 1, I, A, I, B, C. Neste tempo 4 aqui é nesta região do instrumento, porque é uma flecha que está para cima, aqui, e junto com isso, com o dedo 3, é uma porrada de informação que tem aqui dentro. Mas o desafio era, dá para deixar mais complicado? Dá, sempre dá. Isso é uma das coisas que o fingerstyle proporciona. Dá para encrespar a coisa? Dá. Então, vamos pegar a partir deste segundo tempo do terceiro compasso. Logo depois disso, um harmônico. Vou tocar esse exemplo inteiro para entender a continuidade, tá? 1, A, B, C. 2, A, B, C. 1, A, B, C. 2, A, B, C. 1, A, B, C. 2, E, A. 1, I, A, I, B, C. 1, A, B, C. 2, A, B, C. 1, A, B, C. 2, E, A. 1, I, A, I, B, C. É musical? Não é? Não é o que está em questão agora, de ser um exemplo musical ou não. A questão é a quantidade de elementos, de técnicas e registros que uma tablatura, que sempre foi considerado um sistema bem escanteado, um sistema bem de apoio, né, meio marginalizado, porque não dava para escrever muita coisa nela, a gente já consegue colocar diversos efeitos, diversas técnicas, saber em que momento deve ser reproduzida essas notas e também como reproduzir os golpes percussivos, em que região do instrumento deve ser atacado. Agora, uma coisa que acontece neste exemplo que eu passei aqui, observem que tem algumas dessas, tem uma linha que corta essa tablatura e algumas dessas flechas, elas estão posicionadas aqui cortando a linha. E tem algumas outras flechas que estão posicionadas acima da linha e uma outra flecha aqui que ela está posicionada abaixo da linha. Isso aqui é um erro de diagramação? Não, não é um erro de diagramação. Dos pontos, um dos assuntos que acontece dentro do violão fingerstyle é pensar que o instrumento ele é utilizado como uma bateria, simulando uma bateria. E aí entra essa ilustração aqui. Como que funciona? Todos os registros que forem feitos abaixo da linha, no caso, essa nota e essa nota aqui dentro do esquema, elas representam um som de bumbo, ou seja, tudo que está mais para baixo é um som bem grave,
tudo que está no meio é uma sonoridade média, de timbres com médios, e tudo que estiver acima são sonoridades mais agudas, como de caixas, por exemplo. Então, essa primeira nota aqui, ela está representando uma sonoridade de bumbo. É importante diferenciar uma coisa aqui, que assim, o sistema ele está mostrando aonde tem que tocar no instrumento e também qual é a característica da peça percussiva que deve ser registrada aqui. Mas como reproduzir essa técnica, como aprimorar essa técnica é outra coisa. Isso é algo que é importante você ter uma orientação, um professor junto, para te dar um toque de como percutir no instrumento sem quebrar ele. Eu já estudo essa técnica do fingerstyle há muito tempo e eu nunca danifiquei nenhum violão, porque percutir não significa surrar, não significa dar porrada no instrumento. Significa reproduzir um golpe percussivo e, através desse golpe, resultar em uma sonoridade. E é exatamente nisso que a diferença do posicionamento dessas flechas representa. Se tiver abaixo é um bumbo, se tiver no meio é um tom, se tiver em cima uma sonoridade de caixa. Então eu vou reproduzir esse exemplo aqui bem rápido. Aqui embaixo é uma característica de bumbo aqui nessa região. Então o primeiro golpe é aqui. Observe que se eu tocar com o polegar, eu não tenho um som tão grave quanto se eu estiver aqui. Se eu fizer assim, eu estou tocando com essa parte da minha mão aqui, que é a ponte da mão, é o punho. O pulso, é o pulso. Então, esse primeiro golpe está me indicando que eu devo fazer isso aqui. O segundo golpe, com o polegar, a letra P, nessa mesma região, então é 1 e 2. Esse terceiro golpe, ele está me dando uma ideia de uma caixa. Isso aqui já dá para emular, já dá para simular uma sonoridade de bateria. Então, o primeiro golpe é um bumbo aqui, o segundo golpe é um tom, o terceiro golpe uma caixa e assim por diante. Aqui ele está me pedindo também um tom, porém é nessa região aqui com os dedos dobrados, bent fingers, tá? Tem a ver com isso daqui. A nomenclatura ela continua sendo a mesma quando a gente utiliza a mão esquerda e a mão direita. Vamos combinar, né? Esse ponto aqui já é um ponto bem avançado, já é um ponto que eu estou abrindo todo o jogo de o que é possível estar registrando dentro da notação percussiva. É complexo? É aprofundado? Sim, concordo em gênero, número e grau. Mas vamos lá, vamos acompanhando esse raciocínio aqui. As mesmas digitações para a mão do dedilhado, as mesmas para a mão da escala. E aqui nós temos um bumbo, um tom, uma caixa, e aqui, pensando na mesma lógica, abaixo da tablatura, nessa região aqui são registradas algumas informações sobre as digitações. E aqui, no caso, é uma digitação que esse golpe deve ser feito com a mão da escala. Então, aquele primeiro exemplo, quando eu passei no começo da apresentação sobre o aluno, ou enfim, o indivíduo quer estar tocando técnicas que causem um impacto de efeito visual, essa tablatura aqui é aquela lá. Então, pum, tucá, pum, cá, pum, tucá, pum, cá. Essa sonoridade de uma bateria sendo feita no violão, sonoridade de bumbo, sonoridade de tom, sonoridade de caixa. Esse golpe é feito com a mão do dedilhado e esse golpe é feito com a mão da escala. Tá bom? Vamos passar adiante aqui, voltando para esse nosso exemplo. Aqui, como que eu vou saber quais são os dedos que eu vou estar utilizando para essa percussão? Aqui eu simplesmente já entendi que isso aqui é um tom, isso aqui é um tom, isso aqui é um tom. Se ele é tom, eu não vou utilizar com um golpe com tanta pressão para não caracterizar um bumbo. Então eu posso estar utilizando ou com um dedo assim, ou eu posso estar utilizando com
a dobra dos dedos, né, da falange, o nó dos dedos, que é chamado. Então, eu posso estar utilizando esses golpes de várias formas, mas para realmente saber como eles são, aqui na base da tablatura eu posso estar inserindo as digitações. Da mesma forma que eu poderia estar colocando digitações na base da tablatura principal, eu posso estar colocando digitações na base dessa tablatura percussiva. Então, o que isso aqui representa? Esse tom aqui em cima, eu vou tocar com o polegar, aí logo depois um tom que eu vou tocar aqui embaixo com o polegar também, então é em cima, embaixo e em cima. Aí depois, nesse compasso, eu tenho um polegar também, porém, nessa região aqui. Então, eu vou estar tocando com o polegar aqui. Nesse terceiro compasso, nós estamos falando dessas regiões aqui. Então, um polegar aqui para sonorizar bumbo. All fingers, todos os dedos. Eu vou estar utilizando vários dedos para estar percutindo nessa região aqui do lado. E aqui, esse último, está escrito abaixo da linha, é um bumbo, a letra H. Essa letra H significa a base da mão. Então, esse golpe aqui, ele é feito aqui. Esse som de bumbo, eu poderia estar encontrando ele em qualquer lugar. Aqui, 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 aqui. Aqui não soa muito bem, né? Não tem muita madeira. Mas aqui sim, aqui sim, aqui sim. Então, de uma tablatura que estava completamente lisa para isso que tem agora, tem muito elemento, né? Tem muitas coisas que podem ser colocadas aqui. E aí vem o desafio, né? Como que eu vou reproduzir isso aqui? Vamos lá? Vamos tentar. Você ainda não pegou o seu violão? Esse é o momento para tentar reproduzir esse efeito. Vamos lá. Então é 1, A, B, C. Vamos pegar bem mais lento do que esse 50 BPM que está marcando aqui. Então vai ser 1, A, B, C. 2, A, B, C. 1, A, B, C. 2, A, B, C. 1, A, B. Complexo, né? Mais uma vez. 1, A, B, C. E é isso, gente. Algo é um aprofundamento amplo sobre uma tablatura que poderia simplesmente, e isso depende muito, né, do nível de aprofundamento que o registro musical pode ser feito. Se simplesmente quiser colocar os números, que são as casas onde vai tocar, e era isso, beleza, não tem problema. Mas, querendo alcançar um nível de performance maior, de um registro maior de elementos, de técnicas e efeitos, através dessa forma, do mapeamento das notas, entendendo a sua área de digitação e efeitos, a inserção de uma contagem cantada e também da notação percussiva, com base em todos esses princípios que foram abordados aqui, já é possível de reproduzir técnicas muito complexas, de registrar coisas que hoje são uma tremenda bagunça, assim, existe uma tremenda falta de comunicação
entre o conteúdo disponível de fingerstyle. Você, como uma pessoa que quer aprender a tocar, vai pegar uma música de um artista que você gosta, tá escrito de um jeito. Se você quiser, tem que aprender a bula daquilo, parece coisa de remédio, mas é assim que a gente chama. Como é feito a definição dos símbolos que foram colocados naquele registro, naquela transcrição. E se for pegar uma música de um outro compositor, pode ser que aqueles mesmos símbolos estejam registrados de formas diferentes. E aí todo aquele conceito que foi absorvido da música 1 para a música 2 pode ser que não valha nada, que já seja diferente. E a proposta com o Fingertab Method é: vamos padronizar, vamos sintonizar um pouco, vamos alinhar um pouco essa comunicação de registrar as coisas de um mesmo jeito para fazer com que as pessoas consigam tocar essas músicas. E o principal, você, se gosta de compor, quer registrar as suas ideias e você não sabe como registrar aquilo no papel, porque tem que ser um vídeo, né? Se for registrar alguma coisa muito complexa, tem que ser num vídeo. Se não sabe registrar no papel, o Fingertab Method consegue, ele possibilita com que esses registros sejam feitos da forma mais completa possível. E com isso eu me despeço de vocês, eu agradeço aí a organização do terceiro Festival de Música de Nova Prata, a Eclética, o Lucas, grande amigo, parceiro, a Liege também da Cuco Produções. Me sinto muito feliz de poder estar contribuindo com esse evento de alguma forma. Agradeço aí pelo convite. E eu deixo um desafio para você que estiver assistindo esse vídeo em qualquer momento da vida. Vocês podem estar acessando esse site do Fingertab Method e eu lancei hoje um desafio lá dentro, que é um desafio de quem conseguir tocar esse exemplo. Tem um material de apoio que pode ser colocado também. Se você já assistiu esse vídeo, já vai sair na vantagem, porque já vai conseguir tocar essa música. Mas se entrar naquele material lá, tocar o exemplo, gravar um vídeo de você tocando essa música e colocar o link para eu poder assistir você tocando essa música, você vai ganhar um encontro comigo, uma aula particular, onde a gente vai poder estar trocando uma ideia, vai poder estar falando um pouco sobre esse método e eu vou poder estar retribuindo. Você topou o desafio, eu topo trocar uma ideia contigo e a gente seguir um papo. Feito, está lançado o desafio. Quem entrar lá no site, quiser o vídeo e me mandar, vai ganhar um encontro, uma aula virtual aqui com esta pessoa que vos fala. Muito obrigado, um beijo a todos, um abraço. É contigo, Liege. Obrigada, Jonatas. Valeu, pessoal. Vou interromper aqui. Até mais.